pouquinho da arbitragem, mas agora é a hora. Esse negócio de botar árbitro de fora aqui, Federação de São Paulo, do Rio, não deixar árbitro de fora apitar, a decisão é deles, que como a gente pode ver esse atual momento da Federação Mineira, principalmente na arbitragem, você que sempre defendeu a arbitragem mineira. Veja bem, é muito complicado. Eu como mineiro, como árbitro mineiro, que apitei semifinal de mineiro, não cheguei a apitar final porque tinha veto contra os árbitros mineiros, não contra mim, mas contra árbitros mineiros. É um absurdo, chega a ser absurdo o que a Federação Mineira de Futebol faz com a arbitragem mineira. Os clubes têm a sua parcela de culpa. Tem, quando vai lá vetar um árbitro. E eu cito nomes aqui de árbitros, e aí pode buscar em estatísticas aí, ó, que não apitam um jogo de Atlético há 4 anos, que não apita jogo de América há 4 anos, que não apita jogo de Cruzeiro há 4 anos, há 5 anos. Desde 2006, foi o último árbitro que apitou o Campeonato Mineiro, que árbitro mineiro não apita mais final. Teve um ano que nas oitavas de finais os árbitros pararam de apitar o Campeonato Mineiro. O que ele já parou, né? O que ele já parou há 4 anos. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, e aí vai o recado, né? José Eugênio tem que formar melhores árbitros. Hoje, infelizmente, e o Jair falou aí, né? O ex-árbitro, colega meu, trabalhou comigo em muitos jogos, falou isso com muita prudência, com muita sapiência, falou o seguinte: o árbitro já entra dentro do jogo sabendo que se apitar qualquer coisa contra Atlético, Cruzeiro ou quiçá América, ele estará vetado para as próximas partidas. No subconsciente do árbitro, ou até mesmo no consciente, ele não marca algumas necessidades que tinham. Hoje me fizeram a pergunta, eu não vou nem deixar me fazer a pergunta não, viu, Cris? Foi você que me fez, eu vou só falar. Você me fez a seguinte pergunta, que se no jogo da volta, Atlético e Tupi fosse dentro do Independência, né? Ou até e aquele lance da bola ter batido na mão do Mancini, se fosse no lado contrário, Tupi tivesse batido na mão do jogador Tupi... Era pênalti ou não? Era pênalti ou não. Olha, eu vou te falar o seguinte, que dependendo do árbitro que estivesse apitando, eu já falarei, com certeza você é pênalti. Se a gente fosse ver, pelo que a gente viu no Mineiro deste ano, você acha que o árbitro de Minas Gerais tinha capacidade para apitar semifinal e final? O grande problema é que nós não temos nomes hoje. Então vamos lá. O Alice não pode apitar jogo do Atlético. O Ricardo não pode apitar jogo do Atlético. O Igor foi suspenso. O Alice não pode apitar jogo do América. O fulano não pode apitar jogo do Cruzeiro. Entendeu? Aí vai complicando. O problema principal é que se você não coloca o árbitro mineiro para apitar, ele nunca vai estar pronto. Né? E aí você não tem as revelações hoje. Não existem revelações hoje. Parem para pensar quem são as revelações do Campeonato Mineiro de 2012. Não existem. O único árbitro que deveria ter sido revelado, que por um erro assim, eu não vou passar a mão na cabeça de Igor Júnior Benevenuto, porque ele errou feio. Polêmica fora das 4 linhas. No módulo 2. A gente vai chamar a matéria agora, mas tem um tweet aqui que tem tudo a ver com ela. O Alisson da Silva diz: Roger ter jogado hoje foi um estupro à justiça desportiva, coisa de um país chamado Brasil. O Tribunal de Justiça Desportiva julgou na última terça-feira os episódios ocorridos no último clássico entre Atlético e Cruzeiro. Roger pegou 4 jogos de gancho pela cotovelada em Danilinho, mas o jogador do Cruzeiro conseguiu um efeito suspensivo e ficou liberado para o jogo de hoje contra o América. A cotovelada de Roger em Danilinho foi forte. O árbitro não expulsou o meia cruzeirense, mas o Tribunal de Justiça Desportiva indiciou o jogador por agressão. Pena de 4 a 12 jogos. No meio de campo da semana passada, o assunto foi discutido. O que você acha, Fred, que será do Roger nesse julgamento? Eu acho que ele merece uma punição pesada, foi uma covardia o que ele fez, mas acho que ele não vai ter essa punição pesada. Pode pegar de 4 a 12 jogos. E foi isso mesmo que aconteceu. Roger foi condenado a 4 jogos de suspensão e, por ser a pena mínima, conseguiu um efeito suspensivo, o que permitiu que ele jogasse hoje contra o América. O árbitro Renato Cardoso Conceição pegou 30 dias de gancho por deixar de aplicar as regras da modalidade, não coibir a violência e deixar de relatar ocorrências disciplinares da partida. Nós vamos recorrer para o tribunal, com posição plena, e esperamos que seja feita a justiça para que ele seja efetivamente absolvido. Já o Atlético respondeu por 3 processos. Pierre pegou pena mínima pela expulsão no clássico. O Galo teve que pagar R$ 200 por atraso na volta para o segundo tempo.
Quanto à acusação sobre a garrafa jogada em campo, o clube foi absolvido, já que o responsável foi identificado. Isso para nós está de bom tamanho. E aí, a culpa foi de quem aí, do Roger ter jogado? Mas tem que estar de bom tamanho mesmo, vai me desculpar, ele tem que estar de bom tamanho, vamos lá. O Roger tomou 4, efeito suspensivo, joga o jogo de domingo, faz diferença no jogo de hoje. O Renato toma 30 dias, estava escalado na quarta-feira, teve que ser substituído. O Atlético tem negócio jogado dentro de campo, o outro lá toma um cartão vermelho, faz o que faz e aí, ainda por cima, não toma nenhuma disciplina, porque pegaram um pobre do coitado lá em cima, na arquibancada, e falaram que era ele que tinha jogado, fizeram um boletim de ocorrência, porque é assim que acontece. E mandei pra casa. Mas o juiz, nesse caso... Não dá nada, gente. Isso é um absurdo. O árbitro, nesse caso, ele pode voltar a apitar ou ele vai ter que esperar esses 30 dias? Ele, árbitro, vai tentar um efeito suspensivo, só que a força que a arbitragem tem é zero. É zero. Ele não conseguiu até agora efeito suspensivo, inclusive na quarta-feira que estava escalado, ele teve que ser substituído e até agora ele não conseguiu. Agora, o Atlético não, o Cruzeiro não. O Cruzeiro conseguiu um efeito suspensivo pro Roger, que na sexta-feira deu uma entrevista. Desculpa o que eu vou falar, mas parece que ele tava... Parece. Eu vou falar assim, parece que ele tava rindo na nossa cara. Agora, foi criada uma nova profissão no futebol aí, o Laranja, que leva a culpa pro clube não leva. Laranja, pega um lá de cima, escolhe um. É igual o seguinte, sabe aquela lanterninha que hoje tava no negócio? Você não tem como descobrir quem foi, porque o cara enfia aquilo no bolso. Ninguém vai descobrir quem foi. Vai lá em cima, cata um filho. Você é cruzeirense? É, então vem cá, desce aqui. Você vai falar que foi você, tá bom? Eu não estou falando que é fato que isso acontece, não, porque não tem nem como provar. Mas você pode ter certeza que possivelmente é nesse aspecto. E agora, aqui da lanterninha é uma imbecilidade de um tamanho, filho. Sabe, eu acho que o camarada que entra para um... E não é só futebol, não. Tem show também, né? Já cansei de assistir shows aí de rock e tal, que o cara coloca na... Qual é a graça do imbecil fazer uma coisa dessa? Sinceramente, eu acho que tem uns caras que vão parar para pensar antes de fazer umas bobagens dessas. Agora, só sobre o julgamento, André, a questão que o telespectador disse aí, o problema não é o TJD. O TJD aplicou a lei existe, ela é aplicada, acabou. O problema é a lei. A lei que tá errada. O problema é a forma como a lei... Eu só quero levantar um fato que é o seguinte, o TJD, ele aplica a regra e aplica a pena. Sim. Né? Agora, a pena só é cabível, ele só pode pedir efeito suspensivo se ele tiver a pena mínima. Aí é o seguinte, é de 4 a 12 jogos. Aí o que eles fazem? Eles dão 4, porque aí o time já pode entrar com efeito suspensivo. Automático para conseguir o negócio. Mas aí é o seguinte, isso já é um absurdo. O Roger vai ficar... Ele tomou 4 jogos. Ele vai jogar essas 2 semifinais e vai pagar esses 4 jogos quando? Eu acho que deveria ser o seguinte... Na Taça Rio, lá você vai estiver jogando Botafogo? Você vai dar o efeito suspensivo, então vamos combinar o seguinte. O efeito suspensivo existe, ele é como se fosse o habeas corpus na justiça comum, beleza, existe, tá cabível. Mas o Roger, então, ou o jogador, no caso, o Roger aí desse episódio, entra então na pauta do próximo julgamento. Acabou, não existe, então, deveria ser automático. Eu te dou o efeito suspensivo, mas você entra na pauta do próximo julgamento. Agora, o que eu acho porque o que vai acontecer é que o julgamento vai se arrastar. Aqui no Twitter, o Jonatas colocou: Atlético e Cruzeiro sempre levam a melhor com relação à arbitragem, por isso o Campeonato Mineiro é muito fraco. O Marcos Flávio colocou: profissionalização já. Comecemos por aqui, no nosso estado. O Jonatas colocou: resumindo, tudo o que estão falando, a arbitragem mineira é uma vergonha, Atlético e Cruzeiro sempre levam vantagem. Eu acho que o dirigente, André, a culpa também é muito do dirigente. Ele vai para o microfone, vai conversar e vai falar e começa a acusar. Porque juiz tal, torce para tal time. Pô, ele induz a qualquer coisa, até o torcedor a odiar esse juiz. Então eu acho o seguinte, os dirigentes tinham que pensar a falar menos bobagem, a pensar em colocar as palavras da maneira correta. E eu acho que se a gente não valorizar o que é nosso, o que é mineiro... Isso acontece também, eu sou ator, há muitas parentes, amigos meus falam assim, por que você não foi para São Paulo e para o Rio? Gente, a gente não valoriza o que é nosso mineiro. Se a gente não valorizar o que é daqui, seja futebol, seja cultura, seja arte, seja arbitragem, ninguém lá fora vai valorizar não. A maior instituição, gente, a maior instituição que tem que blindar, que tem que fazer a blindagem, porque o time, tem alguns dirigentes que são torcedores. Então ele vai para o microfone e vai falar, agora quem tem que blindar, quem tem que ser a pessoa que dá guarnição para o árbitro, a tranquilidade para o árbitro dar um jogo, é a Federação Mineira de Futebol. Inclusive eu falo isso há muito tempo, eu preciso que a Federação Mineira de Futebol dê a tranquilidade para o árbitro apitar um jogo em Minas Gerais. Ele não tem, porque na segunda-feira vai dirigente do América, do Atlético, do Cruzeiro, de quem quer que seja, que eu já fiquei sabendo que time de amador de Belo Horizonte devia ter árbitro. E olha, a partir do momento que uma federação, que seja ela mineira, gaúcha, paulista, o que for, aceita veto de clube,
Se você aceita veto de clube, então fecha as portas e entrega para o clube. Verdade. É mais fácil, então. É o que está acontecendo hoje. A federação, na comissão de arbitragem, né, vamos dizer, na pessoa, né, do presidente da comissão de arbitragem, deveria chegar, olha, eu vou receber o dirigente com toda a educação, bacana, legal, senta aqui, mas não existe veto. Só abrindo um parênteses que é importante. Na minha época, quando eu estava indo, em 2010, tinha uma folhinha na mesa do presidente da comissão, entendeu? Que tinha assim, Tupi, quais os árbitros não pode apitar? Que isso? Vila Nova, quais os árbitros não pode apitar? Tinha uma relação. Então, para ele colocar no sorteio era até difícil, porque na hora que dava esse com esse, não, é aqui, não pode. Aliás, que belíssimo. O negócio era sério. O negócio deve estar mais sério agora, que eu não sei. Agora, naquela época já era sério. Só abrindo um parênteses, sorteio que você falou, André, que belíssimo sorteio, né? Você tem, entre aspas, vamos dizer, 20 árbitros, você sorteia entre 2, 3. Que maravilha de sorteio, que Esse coisa assunto democrática. sempre muito legal. polêmico, a temperatura aqui no estúdio subiu muito. Para relaxar, acalmar os ânimos, vamos ver a charge do Duque, aí ele sempre prepara uma coisa bacana pra gente. Vamos ver o que o Duque preparou hoje. Olha lá o coelho com a raposa brincando. Morto, vivo, morto, morto, vivo, vivo. Aí a charge do Duque, Cristiano. Foi mais ou menos isso aí o jogo, a gente pode dizer que é um vivo e morto. E você pode ver que no último vivo o coelho já tá meio morto lá. Faltou perna para chegar até no último quadrinho lá, ó. Já tá cansado. Foi exatamente isso, fez 3 gols e a gente achando que ia acabar o jogo ali, mas o América abriu o bico e entregou no final. Mas assim, tá em aberto, o América pode chegar domingo que vem ganhar e o Cruzeiro também com a vitória simples, mas muito bacana. Parabéns ao Duque. Tá certo. Seabra, eu já te perguntei, mas o que o Givanildo pode fazer de diferente? Todo mundo aqui apontou que a falta de fôlego, digamos, tem segurado o América. O que o Givanildo pode fazer de diferente para conseguir segurar o Cruzeiro? Se for falta de fôlego, em uma semana já era, né? Não tem condição de resolver. Eu até discordo um pouco de vocês, não acho que seja falta de fôlego. O América pecou muito, a gente se lembra, na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, por isso. O América ganhando de 2-0 do Botafogo no Engenhão, levou 4-2. Então é um time... É desatenção. Eu não sei se era... Desculpa te interromper, Sabra, mas eu não sei se era o Fábio Ferreira ou se era o Moisés. Estava sentindo cãibra nas duas pernas no final do jogo. Moisés. O jogador é o Leandro Ferreira, não o Fábio Ferreira. É, Leandro Ferreira. O Fábio Ferreira do Botafogo, zagueiro. O Leandro Ferreira sentindo... o Moisés sentindo cãibra nas duas pernas, então, cara... Aí realmente ele correu muito e o América vem de uma sequência, né? O América pegou o Goiás aí, 2 jogos, jogo no Serra Dourada, jogo duro, quase buscou o resultado, né? Aqui também foi assim, mas aqui foi 0-0, o América quase buscou esse resultado no Serra Dourada. Então, um jogo complicado, jogo duro, realmente. Mas eu acho que falta ao América um pouco de maturidade. Você ganhando de 3-0, acabou o jogo. Aqui, eu acho que... O mais legal é falar com o Neneca, Fábio Júnior, falar que falta maturidade. Alessandro, que é razoavelmente novo, mas já rodou para todo lado. Ferreira só para atualizar aqui, o Renato Cardoso Conceição, que estava suspenso por 30 dias, conseguiu o efeito suspensivo, igual o Roger, e vai poder arbitrar. Conseguiu o efeito. Agora vamos ver o compacto, os melhores momentos de América e Cruzeiro. Vamos ver o que teve nessa partida. Olha lá o Roger. Colocou na frente pro Elber. O zaga cortou ali, sem problema. Olha, no primeiro tempo o América fez o certo. O América saiu na boa, esperou. O Cruzeiro muito desorganizado, como aliás vem sendo a tônica normal do Cruzeiro desde o início. Anselmo Ramon subiu. Bateu O por Wagner cima. Mancini é muito ruim. Depois o Matos pela direita. A questão, André, eu acho que é o seguinte, falar isso, o Wagner Roger. Mancini, ele é o treinador de sonhos da torcida do Cruzeiro? Não, nem passa óbvio perto. que não. Mas o problema maior é o Wagner Mancini? Pra mim, não. Também não. Não é porque ele é bom ou mau treinador. Ó, o Gabriel ele é lançou. E essa bola pro Moisés? Pra mim, se desse o Tele Santana no Tirou ali. Cruzeiro, não resolve o problema. Mas eu acho que o time ainda é desorganizado, mais desorganizado ainda com esse negócio. Aí o Anselmo Ramon bateu cruzado fraco ali em cima do Neneca. Cruzamento e o gol do Gabriel. 1-0 América. Agora, Posição curioso, legal, né? curioso até que estão colocando muito no Twitter aqui. É gol, o Fábio levanta a mão já, né? Quer impedimento de qualquer jeito. O Anselmo bateu pra Outro dia fora. até perguntaram na TV por que o Fábio sempre levanta a mão. Todo goleiro faz isso. Leandro Ferreira batendo pra fora. E zagueiro também Guerreiro faz, batendo não é pra só fora. goleiro, não. Esse Anselmo Ramon, no ataque do Cruzeiro hoje, foi destaque, né? As bolas todas. Aí o Marcos levantou Sem mais uma ali. referência do Wellington, né? Aliás, Walter, vale a pergunta. Se o Walter entrou em campo hoje, alguém viu o Walter em campo? Aí o segundo tempo,
Olha o pé Aquele mole. torpedo do Rodrigo, do Rodriguinho lá no ângulo. Dessa aí o Fábio não levantou o braço. Justamente ele tinha que levantar o braço aí pra ver se conseguia pegar. Aí o Fábio Júnior e esse pênalti no Fábio Júnior. Pênalti. O Thiago pegou ele por trás. Pênalti. Calçou ele por trás, Tentou né? falar que foi fora da área. Aí o Fábio não tomou distância, bateu. Beleza, hein? O Fábio pegou. É, Fábio Júnior. Levantou o braço. Agora Ele levantou o braço pra Levantou. comemorar. E aí o Fábio Júnior recebeu na área, girou, rolou. O Alessandro. Ele faz um trabalho legal de pivô, Na Fábio Júnior, trave. quando quer, né? E aí o Pará Ainda é um puxou pro jogador meio, muito bateu bom pra pro cima. América, né? Olha, a zaga do Cruzeiro tá uma devendo peneira aí. hoje. Fábio Lopes. O Marquinhos rolou pra Cambalhota, Ramon. né? Neneca, defesa bonita do Essa Neneca. zaga do Cruzeiro, ela vem complicando desde o início do ano com o Léo, agora com o Thiago também. Então, a coisa Aí outro lance, cruzamento. Outra defesa do Neneca, O missão do Neneca Thiago. salvou tudo até aí. Aí o cruzamento, o Alessandro apareceu livrinho pra fazer o Aí terceiro. ele levantou a mão lá. Tá levantando a mão de novo. Tá lá, reclamando. Ele saiu bem de trás, né, nesse caso. E a defesa parou, a linha burra, né? É. Aí você comemorando, acabou. Aí Roger bateu de fora, a Neneca soltou no meio da área, no pé do Bobô, resvalou no Bobô, 3-1. O treinador de goleiro pode conversar com o Neneca aí. Bater bola pra dentro da área. Quantos gols o Bobô tem com a camisa do Cruzeiro? No Campeonato Mineiro, Esse ele foi o foi o primeiro. E aí, de novo, o Roger batendo, empatou 3-2, final de jogo falou lá que na 10 nem dois Arena do Jacaré, América 3, Cruzeiro 2. Seabra, você acha que aquela comemoração do Alessandro já acabou, levantou o Cruzeiro, fez com os jogadores ficarem com raiva e fossem pra cima? Acho que pode ser que sim. Isso tem um efeito psicológico. Eu até conversava isso. Acho que o Cruzeiro. Eu achava que estava 3-0 e o Alessandro fazendo aquilo. Eu falei, olha, a diretoria, a comissão técnica do Cruzeiro provavelmente vai usar isso como um motivador, né, durante a semana e tal. Mas eu acho que nem precisou, né? Foi durante o jogo mesmo. 3-1 já era complicado. 3-2 para mim está totalmente aberto. Eu não sei se essa questão do Alessandro falar, o Roger falar, todo mundo fala, não fala, deixa de falar. Quem vai vencer quem jogar melhor, gente. Não adianta falar antes ou depois, ou comemorar ou não comemorar. Isso é bobagem. E a junção de fatores também. Além disso, pode ter sido motivação, mas também é isso que a gente falou, a faltar perna, uma desatenção do América no final. Um Cruzeiro dá uma... Falar, vamos se ligar aí que um gol já muda muita coisa, e mudou mesmo. O Walter Júnior diz que a atitude do Alessandro deu forças ao Cruzeiro. Aprenda a não menosprezar a camisa azul celeste. Jogador fraco, o Alessandro. Cadê o outro que eu tinha achado bacana aqui? Não, a sacanagem, o Roger estava suspenso. Jogar e fazer a diferença. Nosso futebol parece uma piada. Falando em piada, Cristiano, responda para mim. Não sei porque é piada, eu lembro de você. Mas falando em piada, o Bruno... do Campeonato Mineiro. O Bruno pergunta aqui, você acha que o Cruzeiro consegue ganhar se o Montijo estiver machucado? Na minha concepção, o Cruzeiro só não caiu ano passado por culpa do Fábio e do Montijo. O Cruzeiro é extremamente dependente desses dois jogadores. Como o Fábio salvou aí hoje o pênalti, acho que se o Montijo estiver em campo, ajuda e facilita bem. O Wellington Paulista, o Montijo, mas o Cruzeiro é extremamente dependente dos dois. Quando um não joga, você vê que o Cruzeiro sente muita dificuldade, fica um time um pouco comum. Eu acho que ainda o Cruzeiro tem a zaga bem fraca. Hoje fechou a contratação do Souza, né? Meio de campo, 33 anos. Eu gostava muito dele no São Paulo, mas acho que as laterais do Cruzeiro e a zaga estão precisando de um reforço. Mudando um pouquinho de jogo, vamos ver os melhores momentos agora de Tupi e Atlético lá em Juiz de Fora. Olha que clássico. Teve. Isso sim, olha que jogo. Aquelas piadinhas prontas, foi uma briga de galos, né? Nós, galos. Tem um galo na final já, né? E gente jogando lá, Juiz de Fora, divisa ali O da Richarlison. O pessoal da 98 até brincou, lá no litoral de Minas Gerais. o Galo jogou na região serrana. Perde mais de Espanha ali, ó. A cobrança de Uma, falta, uma Richarlison. justificativa, inclusive, eu até ouvi também hoje, me parece na Rádio Globo, o pessoal falando que provavelmente Bernardo o público foi menor porque a gente teve Flamengo e Vasco no mesmo horário. Né? Literalmente. Isso é verdade, não é brincadeira, porque Não é não? realmente o pessoal lá torce muito para os times do Rio. Do Rio. Acho que o Atlético está precisando de um camisa 10 aí E o que vocês acharam do desempenho do Richarlison hoje? O Richarlison jogou melhor? Olha, o Richarlison, pra comentar? Ele vinha bem. Parece que o problema da lateral esquerda tinha sido resolvido, mas hoje não. Né? Olha lá o André, isso. tocando pro Wesley, na cara do Rodrigo, o Agora, Rodrigo tem salvou. que ressaltar também que o Rodrigo é muito bom goleiro. Ele Mas fez um bom campeonato. podia ter soltado a bola aqui, não?
O Bernard quase chorando aqui, que não recebeu a bola. Desesperado. Com o braço Agora ele vai levantado. chorar. Agora ele chora muito. Ele faz igual o Fábio, ele levanta a mão. Olha lá, o André recebeu na área. O André também hoje não apareceu não, viu? E me conta uma coisa Sobrou aqui. ali, o André matou no Olha lá, peito. ó. A hora que ele apareceu. Bateu. Rodrigo, mais uma vez, salvou o Tupi. Richarlison. O André jogando muito bem. Aí o Atlético adquiriu os direitos dele. Tem alguma diferença ou não? Tupi cruzou. Você fala pro jogo de hoje? Se o cara falar, tô mais tranquilo, vou jogar. Acho que não. Não faz diferença, não. O jogador tem dia que joga, tem dia que não joga, tem dia que tá bem. O André tá bem, tá vindo na fase boa. Eu acho que o Atlético fez muito bem, inclusive, de ter adquirido esse. 21 anos de idade, é um jogador promissor. Olimpíada, né? Vai ficar sem ele durante um bom tempo, né? Por causa das Olimpíadas, justamente. Aí o André escorou de cabeça. O Wesley pôs pro Danelinho. Passou pelo Rodrigo. Danilinho. E o gol. O Atlético tem esses jogadores velozes, né? Danilinho, Bernardo, Neto Berola. Muito rápido. A torcida do Atlético presente no Marilene. Muita torcida. E aí, mais um chute por A cima. gente costuma falar que antigamente era 9 craques, 2 cabeças de baga. Agora são 2 craques com 9 cabeças de baga. Pra Aí, você ver. Quando tem dois, né? Quando tem 2. A falta no Michel. Luiz que acabou de Eduardo dá entrar. uma bronca no Pierre, que o Pierre, O Pierre domina essa levou bola. o terceiro cartão, não joga, próximo jogo. E aí o Michel pôs a bola lá onde ele quis. Você não tinha pega não, viu? Ele não tinha pra Giovani, pra Renan, pra Lipa, ninguém. Pra Tafarel, podia voltar o Tafarel. Dida, qualquer um. Comemorando. O Richarlison levantou. O Paulo Baier fez um Passou perto, igualzinho hoje no Atletiba lá também. O eterno Paulo Baier fez um igualzinho. Olha lá, quase. Essa quase bola ia tudo. entrar, viu? Giovani Essa leva bola nas ia entrar. costas. Cruzamento do Richarlison. Sobrou nada ali, o Luiz Eduardo, calcanhar para pro time do né? Ele viu o Silvio. vê? Chuta. Acho que tá quase um futebol de várzea, não? Esse... E depois você fala que sou eu que faço piada. E aí tá aí, ó. Tupi 1, Atlético 1. Difícil ver esse jogo, André? Foi muito complicado ver esse jogo hoje, muito dedão, muita bola pro alto, pouco domínio de bola. Olha, eu já vi jogos Varginha e Atlético Três Corações muito melhor do que esse jogo de hoje. Vou ser sincero com você. Teve jogos de segunda divisão que eu já vi que o time dava 4, 5 passes certos. Você vê o último lance ali, que o jogador, o zagueiro, chutou 2 vezes a bola pra frente. Ele não conseguiu pensar em tocar a bola pro lado, não. Dá bicão pra frente. Então, não tinha esquema tático hoje definido, faltava lateral, Richarlison não jogou hoje bem, o meio de campo não está composto, nenhum dos dois times está bem, como eu disse no começo, só depende do Tupi, depende muito do Adenilson e Alan Taxista, e quando o Henrique, né, o camisa 10, joga. Infelizmente hoje ninguém jogou. E acho também que o Atlético, André, desculpa aqui, o Atlético sofreu com fuso horário de Juiz de Fora, também sofreu com ar rarefeito. O Atlético... são quantas horas de viagem? Altitude. É difícil jogar na região lá serrana, mas aqui o jogo de volta você vai ser tudo tranquilo. Tá certo. A gente já comentou aqui, mas pro torcedor que pegou o programa no meio, o Atlético comprou os direitos econômicos do André. Então, se mais pra frente for negociar, for vendido, o dinheiro vem para o Atlético. É bom contratar aí, a gente falou um pouquinho, mas vale a pena contratar, Sebra, o André de vez? Vale. Eu acho que o Atlético fez uma boa aquisição. Tudo bem, a gente lembrou que vai ficar sem o André durante um bom período, provavelmente, porque ele vai para os Jogos Olímpicos, vai para as Olimpíadas de Londres. Mas ainda assim, é um jogador que lá também pode estourar, pode mostrar... Valorizar, né? Pode se valorizar. A gente sempre pensa muito também na questão da venda, né? O camarada é novo, ele pode render, mas em campo ele pode render muito ao Atlético também, não só financeiramente. O futebol dele pode ser muito importante para o Atlético no Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato longo e precisa de um bom elenco. E eu ouvi falar que o Calil, algumas semanas atrás, o Calil disse que tinha 5 milhões de euros para investir no Atlético. Disse. Eu espero que esses 5 milhões não tenham ido pro André, que a gente ainda tenha dinheiro para contratar alguém. Tá certo. E um grande ídolo do futebol mineiro vai se despedir dos gramados na próxima quarta-feira, na reinauguração do Independência. O atacante Euler, que marcou 40 gols pelo América jogando no estádio do Horto, vai deixar saudades. Os últimos treinamentos